Ei, você aí, já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar pra você também. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também. E aí, seus fanáticos por futebol, estamos aqui para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícias só da Raposa hoje. A primeira notícia que, respondendo as perguntas de vocês, muitas vezes estão aqui nos comentários perguntando sempre: e o Ricardo Goulart? Isso mesmo, vou responder. O Ricardo Goulart, para quem não sabe, é naturalizado chinês, foi naturalizado porque está jogando lá já tem um tempo e já tem o seu reconhecimento no futebol chinês. O Ricardo Goulart retomou já a China, galera, não está mais aqui no Brasil, está aguardando a paralisação acabar, porque, acreditem se quiser, o futebol chinês vai voltar primeiro que o futebol brasileiro. Isso mesmo, o Ricardo Goulart já está lá, já está respeitando todas as regras que estão sendo impostas aos jogadores, mas o futebol chinês deve voltar sim primeiro que o futebol brasileiro, e o Ricardo Goulart já está esperando. Voltou para a China, não fecha com nenhum time brasileiro nessa janela. Quem sabe em um futuro próximo o Ricardo Goulart possa voltar ao Cruzeiro. Vocês gostariam do Ricardo Goulart voltando ao Cruzeiro? Coloque aqui nos comentários, sua opinião importa muito. Vamos falar agora do Henrique, que deu uma entrevista ontem ao ESPN, uma entrevista que ele falou após de uma década, no futebol do Cruzeiro, quase uma década. O Henrique abriu o jogo e relata os bastidores de sua saída após o rebaixamento. Isso mesmo, o volante Henrique, que passou 7 temporadas consecutivas na Raposa, concedeu entrevista para os canais de ESPN. O atleta que saiu do clube e foi para o Fluminense relatou qual foi o principal fator que provocou sua saída. Palavras dele: eu tive um ano desgastante mentalmente, principalmente no ano passado, foi o ano mais conturbado. Por causa das situações que vivemos, de todas as circunstâncias, mudanças de treinador, desgaste com alguns atletas e de convivência, contou Henrique. O volante foi capitão da Raposa, o que, segundo o jogador, contribuiu para que a final da relação chegasse de forma mais rápida. Palavras dele: desgaste é natural. Como capitão, você tem essa liberdade com todos os atletas e a diretoria, pois você é um dos caras que está à frente do grupo e precisa se posicionar, relatou Henrique em entrevista ao ESPN ontem. Henrique ainda falou que os momentos finais foram cruciais para sua saída do Cruzeiro, referindo-se ao rebaixamento de 2019. Cada um pensa de uma maneira, o certo para mim é errado para outro, e vice-versa. Isso acontece em todos os clubes, mas o que mais aconteceu foram questões finais da passagem, de como acabou isso. Lamentou o Henrique sobre a passagem do Henrique. Henrique, você tem todo o meu respeito, mesmo com esse rebaixamento, cara. Você nunca deixou de ser profissional pelo Cruzeiro, ser aquele cara comprometido com o clube nessas 7 temporadas. Vale lembrar que o volante de 34 anos ainda tem vínculo com o Cruzeiro. Por enquanto, volta no ano que vem, que está emprestado ao Fluminense. E o volante de 34 anos conquistou 2 vezes o Campeonato Brasileiro e 2 vezes a Copa do Brasil, para aqueles esquecidos, que não lembram da história. O que monta a grandeza do Cruzeiro é sua história. O Henrique está nela. Bicampeão brasileiro e bi da Copa do Brasil. Henrique, você não será esquecido. Com essa crise que vem acontecendo, o mercado tá parado, o futebol tá parado e o valor de transmarket do Cruzeiro caiu. Isso mesmo, com o futebol parado. Segundo o site Transmarket, especializado em avaliar os preços dos jogadores e elencos mundo afora, o valor total do grupo cruzeirense passou de 110,7 milhões antes da paralisação para 95,5 milhões. E o que puxam a fila, os jogadores mais caros são a zaga, Kaká e Léo. Isso mesmo, o Kaká avaliado em 1,8 milhões de euros e o Léo avaliado em 1,3 milhões de euros. Também temos o zagueiro Dedé, mas que seria o mais caro se tivesse aqui no Cruzeiro. Mas oficialmente ele não tem um contrato, rescindido com o Cruzeiro oficialmente. Ou seja, o Dedé tá aí nessa lista. O Wenderson Moreira também, tá todo mundo dando entrevista nessa parada. O Wenderson Moreira deu entrevista ontem ao Sport TV, com Galvão, com outros nomes do futebol, e ele relatou alguns nomes que serão a base do Cruzeiro. Falou do Edilson, Fábio, falou do Léo,
do Marcelo Moreno, e também citou para alguns torcedores que não viram o Ariel Cabral como um dos jogadores base do Cruzeiro. Isso mesmo. Quem é que gosta do Ariel Cabral ou quem é que não gosta, parece que vai ter que aguentar ele por mais um tempo. Por quê? Porque o Ariel Cabral será assim contado por Anderson Moreira. Gosta do futebol do Ariel Cabral. Ou seja, de Felipe Machado para Ariel Cabral, eu prefiro o Ariel Cabral. O Anderson também vê o Cruzeiro mais incorporado, com 4 atletas vindo do estadual. O Patrick Bray volta em posição diferente e agita até a torcida. O torcedor está agitado, está esperando bastante do Patrick Bray. 4 deles já estão sendo esperados, que estão sendo a volta do futebol. No fim da tarde dessa quarta-feira, o jornalista Guilherme Pio, setorista do Cruzeiro do Jornal Mineiro Hoje em Dia, informou que o Vila Nova protocolou junto à CBF um pedido de rescisão de contrato de todo o seu elenco. Isso mesmo, 4 deles já estão sendo esperados em Belo Horizonte, mas que voltam de período de empréstimo. No fim da tarde dessa quarta-feira, como todo mundo está esperado, o Vila Nova tem 3 jogadores do Cruzeiro. O lateral Victor Luiz, os atacantes Laércio e o artilheiro do Vila Nova, Zé Eduardo, que é do Cruzeiro, é um jogador interessante, vale a pena ficar de olho nele. É do Cruzeiro, Zé Eduardo, e vai voltar ao Cruzeiro, sem contar com o Patrick Bray, que volta da Ferroviária, estava jogando o Campeonato Paulista e o jogador do contrato de empréstimo do Bray com a Ferroviária termina no próximo dia 30. O Campeonato Paulista não tem previsão de retorno, o lateral volta ao Cruzeiro e será aproveitado pela atual comissão técnica. De acordo com informações do jornalista Farley Meira, há a possibilidade de Anderson testar Patrick Bray no meio de campo, já que foi nessa posição que o meia esquerda estava atuando. Nesse Campeonato Paulista ele não jogou de lateral esquerdo. Farley vai além até de suas apurações e também crava que Drubsky está analisando outros atletas que jogam o Paulistão. Nas últimas semanas, ele citou o meia Camilo, ex-Botafogo, que pode se fechar com o Cruzeiro. Foi consultado pelos dirigentes celestes, mas nenhum avanço até o fechamento da reportagem do Farley. Vamos esperar. O Camilo não é unanimidade no Cruzeiro, nem todos querem o Camilo no Cruzeiro, mas eu quero saber a opinião de vocês. Quem dessas contratações você gostaria do Patrick Bray? Vocês gostam da volta do Zé Eduardo? Acham que podem contribuir? O que vocês acham do Camilo nesse atual momento do Cruzeiro? Vamos falar a última notícia. O Angulo fala em seguir os passos do compatriota Atrizibal, que foi um atacante colombiano, um jogador colombiano, não sei se foi atacante, mas que fez uma história muito bonita no Cruzeiro em 2003, conquistando a Tríplice Coroa. E falou também que o William e o Felipe Melo, que têm passagens pelo Cruzeiro, apoiaram muito a vinda dele, conversaram com ele, falaram muito da grandeza do Cruzeiro e que apoiavam a vinda dele para o Cruzeiro, que será de grande amadurecimento para o Angulo que espera, como todos nós, o futebol voltar. Então é isso, galera, gostaram do vídeo de hoje? Deixa aquele like, se inscreva no canal e não percam o próximo vídeo.